Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais, num mundo cada vez mais acelerado, cheio de estímulos no trabalho, nas redes sociais, nas relações pessoais. Aprender a dizer não virou uma habilidade essencial. Impor limites, longe de ser sinal de fraqueza ou egoísmo, pode ser uma forma de proteção emocional, uma forma de autocuidado e de viver com mais equilíbrio. Hoje, a gente conversa com a Ana Flávia Weiss, que vocês já conhecem e estava sumida do programa, para entender por que é tão difícil colocar limites, como fazer isso de forma saudável e quais os benefícios que essa prática pode trazer para a nossa saúde mental e também para as nossas relações. Bom dia, Ana, um prazer te receber. Bom Tava dia. sumida mesmo, Pois hein? é, né? Imagina, o prazer é meu estar aqui. Tudo Agradeço bem? de novo mais uma vez essa honra de estar aqui com vocês. A honra é nossa e falar de um tema que geralmente causa bastante desconforto. Sim. Por que é tão difícil falar não? Ricardo, é difícil porque, na verdade, não é só uma situação pontual, né? Na maioria das vezes, as pessoas que têm essa dificuldade de falar não, têm uma dificuldade estrutural, que vem ao longo da sua vida acompanhando, né? Na maioria das vezes, esse não falar não foi uma estratégia adaptativa que ela precisou lá na infância, ficar quietinho, obedecer, se submeter ao que era esperado, para não dar briga, para não dar confusão, para manter os vínculos em paz, as relações ok, né? Então as crianças aprenderam que aquele jeitinho de só obedecer e ficar quietinha, não se posicionar, dava certo. Foi uma estratégia que deu certo, foi adaptativa. Mas quando a gente vai crescendo, não é mais assim, né? Agora eu vou mudar um pouco. Por que não falar não pode trazer desconforto? Exatamente, traz desconforto, justamente porque a gente põe em risco algumas coisas, né? Então, dependendo da história da pessoa, o falar não significa alguma coisa. Pode significar que você não vai gostar do que eu tô falando, que você vai brigar comigo, que você vai gritar, que a gente corre risco de romper a nossa relação. Então, na maioria das vezes é desconfortável pelo que a gente imagina que vai acontecer depois, por coisas que talvez já aconteceram na nossa história, no nosso passado, e que a gente prefere evitar. Agora, em muitos casos, quando a gente deixa de dar uma resposta negativa para uma proposta de trabalho, para um convite de algum evento, para até mesmo nas relações pessoais, isso pode causar esse desconforto na pessoa que deixou de negar aquela ação. Sim. E que tipo de desconforto isso pode gerar? Na maioria das vezes, culpa, né, Ricardo? Quando a gente tem essa consciência de que a gente está fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer, mas que a gente está se submetendo por causa do outro ou por causa da situação, muitas vezes a gente fica com culpa e às vezes até com raiva Com mesmo, raiva, da né? gente mesmo, não é do outro necessariamente, né? Mas com Uhum. raiva da gente, porque a gente sabe que não está sendo coerente. E o senso de coerência é muito importante para nós, assim, o nosso comportamento estar alinhado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa, né? E às vezes a dificuldade dessas pessoas vai muito além disso, que vai da dificuldade de realmente não saber o que eu quero. Então não é nem que eu não tô te dizendo porque eu quero só te agradar, às vezes eu não sei o que eu quero. E eu foco mais no que você quer do que no que eu quero, né? Então é importante o que o outro pensa, como o outro vai se sentir, e não como eu E que penso, como eu vou me... consequências isso pode trazer para a pessoa, para as próprias relações É, interpessoais, né? principalmente uma falta de intimidade verdadeira e de conexão Uhum. verdadeira, né? Porque quando eu foco mais no outro e quando eu não foco em mim, eu não estou sendo sincera e honesta com aquilo que eu sou realmente, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, né? E essa falta de sinceridade, de intimidade verdadeira, ela vai desgastando o relacionamento. A gente percebe que é superficial, né? Então, quando eu faço muito porque eu quero que o outro fique bem, porque eu quero que o outro fique feliz, e eu não vou me posicionando ao longo do tempo, isso vai gerando uma sensação de vazio de quem eu sou, né? Uhum. Então, isso acaba abalando a relação, né? Pode ser um ponto significativo de fragilidade da relação. E, no fundo, as pessoas enjoam. As pessoas enjoam de quem não é verdadeira, de quem não é sincera, por melhor que elas tentem ser, né? Porque falta esse senso de verdade, que aquela pessoa é de verdade, né? O que é
melhor, vamos dizer, a sinceridade levada ao máximo ou essa, de certa forma, uma dissimulação do próprio desejo, né? Olha, eu quero parecer agradável. Sim. Na verdade, é uma estratégia de autossabotagem, né? Não é? Ela É acaba, a gente verdade. acaba se sabotando. Então, eu não quero te falar não, eu não vou me mostrar de verdade para você gostar de mim, mas aí eu disfarço tanto, eu faço tanto que o outro quer, que eu acabo não sendo de verdade. E isso não agrada, e isso afasta, né? Então, se no fundo o que eu tinha era medo de perder a relação, de perder aquele vínculo, a gente acaba, talvez por um outro caminho, levando aquela perda, aquilo que eu tenho medo. Perdas do passado podem levar a essa dificuldade de impor limites nas relações com outras pessoas Com e até certeza. mesmo Com a consigo gente mesmo. mesmo, com certeza, né. Na verdade, o nosso comportamento hoje, ele é muito reflexo de aprendizagens passadas, de tudo que a gente já viveu, né. E depende, claro, da nossa vulnerabilidade, da nossa personalidade, do nosso temperamento, a gente vai arquitetando tudo isso de uma forma organizada para a gente continuar sobrevivendo, né. Então Uhum. sim, se eu tive aprendizagens no passado, de que quando eu me posicionei, eu tive perdas, eu tive dificuldades, então eu vou me proteger agora, né? Então, com certeza, as perdas passadas podem influenciar o comportamento. Não estou querendo dizer que para todo mundo as perdas Claro, vão, né? Mas claro. dependendo da estrutura de cada um, isso pode sim ser muito significativo, né? Porque é como se a gente estivesse tentando se proteger, mas de formas que não são as formas mais saudáveis. Porque na verdade acaba sendo até uma autoagressão, né? É. Ana, a gente vai fazer um intervalo e volta para continuar nossa conversa. Fiquem com a gente. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade.
No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a Ana Flávia Weiss, que é psicóloga, conhecida de todos nós, e a gente conversa aqui sobre a importância de colocar limites nas relações humanas. Ana, o que é mais difícil, a gente colocar limite para a gente mesmo ou a gente colocar limite para o outro? As duas coisas são difíceis, né? Porque depende de como a gente entende o mundo, depende de como a gente se percebe nesses contextos. Colocar limites para o outro pode ser muito difícil justamente por esse medo de desagradar, de magoar, ou de a gente ter uma briga, de romper. Mas colocar limites para a gente também pode ser por medo das mesmas coisas, né? Por medo do outro não gostar, por medo do outro não aprovar o meu comportamento e se afastar de mim de alguma forma, né? Então, essas pessoas que têm mais dificuldade de limites, tanto para si quanto para o outro, na maioria das vezes elas têm o que a gente chama de um olhar focado mais no externo, um olhar mais direcionado para o que o outro precisa e não para aquilo que elas precisam. Então, muitas vezes, Ricardo, elas não fazem nem intencionalmente, já é o jeito delas de funcionarem, né? O direcionamento interno delas é totalmente voltado para o outro. Então, foram crianças que, quando pequenininhas, precisavam ler o ambiente, entender o que está acontecendo e pensar qual é a melhor forma de agir. Não necessariamente é o que eu quero, o que eu escolho. Né? E elas cresceram entendendo que a vida é assim. Então, onde elas estão, elas leem o ambiente e elas projetam o comportamento delas para aquilo que é o necessário e o esperado, não necessariamente o que elas querem. E chega a ser muito triste, porque muitas vezes elas não têm noção do que elas querem. Elas cresceram sem saber, então elas não têm essa conexão, né? Então, muitas vezes o paciente, mesmo em terapia, chega a te dizer assim, mas eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu prefiro. Eu tive um paciente que uma vez me disse assim, você tá vendo essa parede em branco aí, que era a parede do meu consultório? Assim, ele há 18, 19 anos. Ele disse assim, eu sou assim, é como se assim, você coloca a cor que você quiser nela. Coisa, olha que não? triste, né? Triste, assim, eu coloco uma a cor. desestruturação importante. Sim, né? porque o outro direciona o que ele vai querer, o outro sim. direciona o que ele vai Mas isso dá para trabalhar em preferir. terapia também, Com né? certeza. É por isso que, né, eles muitas vezes buscam a terapia. Quando isso já não é mais que a gente chama de egossintônico, não é normal mais. Quando eu começo a perceber que tem alguma coisa que não é legal. Porque é interessante a gente falar sobre isso. Assim, essas pessoas muitas vezes ficam por longos tempos na vida delas achando que a vida é assim. Como elas aprenderam assim desde pequenininha, como elas cresceram em ambientes que às vezes ou puniam quando elas se expressavam, quando elas escolhiam, quando elas falavam o que elas pensavam, quando elas colocavam limites, ou por ambientes que exigiam muito delas, de ter que cuidar, de ter que realmente ficar alerta, de ter que realmente se subjugar para fazer aquilo que o outro queria, né? Elas chegam na vida adulta desse jeito, então elas acham que a vida é isso mesmo, que não tem problema. Elas só começam a procurar terapia quando provavelmente alguém começa a questionar. Então, quando em uma relação a pessoa começa a ter prejuízos sobre essa coisa de não parecer verdadeiro, né? Ou de nunca olhar para si, ou de nunca escolher uma coisa. Então, quando eles começam a se relacionar geralmente amorosamente, que daí o parceiro começa a perceber, né? Dependendo do contexto, porque também se arruma uma relação com uma pessoa totalmente dominadora, controladora, e essas pessoas são as pessoas Ave que Maria, se submetem, aí a gente tem um combo perfeito para dar errado. Pro caos, né? Agora, Ana, as relações humanas são complexas e, obviamente,
Eu vou te dar um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de me relacionar com pessoas pessimistas, negativas, e, por vezes, alguém que a gente gosta se transmuda, né, e passa a ser uma pessoa negativa, pessimista. Como é que a gente deve conversar com essa pessoa? Que tipo de orientação ou de sugestão e como fazer isso para que essa pessoa Perceba. busque a sua sintonia anterior, Sim. né? E, Ricardo, acho super legal você falar isso, né? Porque é sobre isso que a gente está conversando. Assim, não é que eu nunca vou poder falar, eu nunca vou poder me posicionar numa situação. Eu preciso entender que existem habilidades que eu posso desenvolver para aprender a me relacionar com as pessoas. Perfeito. Então, como você está dizendo, realmente é chato ficar perto de uma pessoa que está sempre Sim. pessimista, mal-humorada, e você chega com a tua coisa, ela te coloca um pouquinho para baixo. O melhor caminho é sempre a sinceridade, com muitas boas doses de afeto e de cuidado, né? Mas é pensar que Olha, eu gosto muito de você, mas... nem precisa, assim, necessariamente o mas, né? Porque o mas dessa coisa de tipo, eu gosto mais, né? Mas assim, olha, eu gosto muito de você, né? E o jeito que às vezes você faz é um jeito que por tais e tais aspectos eu gosto, mas por tais e tais estão mais difíceis ultimamente, né? Eu sempre gosto de pensar o seguinte, não é só porque eu me incomodo necessariamente Claro. que eu vou falar, mas é também porque por ela, Exato, pelo porque até vínculo e pode pelo trazer prejuízo afeto. para aquela própria Claro, pessoa, né? né? E tem aquela frase que todos nós sabemos, né? Que tudo pode ser dito desde que a gente Com pense na habilidade, forma. né? Mas eu entendo o que você diz da preocupação com como o outro vai sentir, como o outro vai interpretar, né? Uma coisa legal que eu acho importante a gente pontuar, assim, quanto mais amabilidade a pessoa tiver na personalidade dela, então quanto mais amorosa, quanto mais dócil, quanto mais sensível, mais difícil pode ser para ela falar. Justamente porque ela já nasceu biologicamente preparada para ter um olhar muito empático pelo outro. Então, quando essas pessoas desenvolvem habilidades de se comunicar efetivamente, elas se dão muito bem. Mas quando elas não desenvolvem, elas tendem a ser essas pessoas que não falam não. Agora, Ana, uma outra curiosidade. Digamos que eu tenha uma dificuldade em realmente colocar algumas coisas que eu não gosto ou que eu não gostaria de fazer, enfim. Eu vou para um processo de psicoterapia, isso vai me estruturando, eu vou ganhando uma autoconfiança e eu posso virar a página, mas para o outro extremo. Agora eu vou falar não para tudo. Vamos falar sobre isso após o intervalo? Já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista.
A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, dessa entrevista excelente com a Ana Flávia Weiss, que é psicóloga, e a gente conversa sobre relações humanas, como estabelecer limites e, claro, o que pode acontecer quando a gente resolve estabelecer limites, consegue estabelecer limites. Isso pode nos levar para um outro extremo, onde eu passo a não olhar para o outro, para o que o outro está sentindo, e passo a olhar só para aquilo que eu desejo ou que eu gosto. Eu gostaria muito de te dizer que isso não acontece. Mas acontece, né? Mas não é verdade, acontece, né? É. Claro, de novo, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas existem, assim, pessoas que é como se quando entendessem o que acontece com elas, virassem a chavinha e fosse para o outro extremo. Então, acontece sim isso em psicoterapia para muitas coisas, não só para isso que a gente está falando, mas assim, você começa a trabalhar uma coisa com a pessoa, ela estava naquele ponto do 8 e ela foi para o 80, né? Então, faz parte, né? É claro que o que a gente pretende é que seja um processo gradativo de desenvolvimento de habilidades para que isso seja feito de forma saudável. Talvez quando a gente vai do 8 para o 80 não é saudável ainda, porque eu ainda não aprendi as habilidades. Eu só entendi o que eu tenho que fazer, mas eu não aprendi que existem habilidades para eu fazer isso. Agora, né? a falta dessa habilidade pode levar a quadros de ansiedade, de estresse intenso, né? Isso é comum acontecer? É comum, né? E, na verdade, a gente já vem com isso muito antes, né? Sim. Quando eu não sei me posicionar, quando eu não tenho o que a gente está conversando hoje aqui, que é a assertividade, né? É não ficar nem no 8 e nem no 80 mesmo, eu posso me frustrar com mais facilidade, me irritar, né? Então, uma série de coisas podem contribuir para que os níveis de adoecimento piorem, né? Então, claro, tudo isso precisa ser cuidado, avaliado, porque quanto mais habilidades eu desenvolver na minha vida, mais regulação emocional e mais saúde emocional. O que é muito importante, né? Uhum. Agora, existem sinais que alertam, olha, você precisa aprender a colocar limites.
né? Essas relações que você estabeleceu não estão te fazendo bem. Que sinais são esses? O sinal, principalmente assim para os adultos, né, é quando eles têm este olhar muito voltado para o outro. Quando eles param para se perceber, eles têm essa sensação de que eles não sabem o que eles querem. Então, não saber o que eu quero, não me conhecer, não entender as minhas preferências, ou olhar mais para o outro quando a gente tem que escolher uma coisa. Isso tudo são sinais, né? Quando uma coisa simples, por exemplo, o que é que a gente vai jantar hoje? Eu deixo isso inteiramente nas mãos do outro, isso é um sinal de que eu preciso olhar por que eu não consigo escolher ou me posicionar ou ter a segurança para dizer que eu gostaria de comer pizza, né? Este é um sinal pequeno, sutil, mas a grande dica aí é assim, eu consigo saber o que eu quero, o que eu gosto, o que eu prefiro, e eu consigo comunicar isso para o outro com segurança ou é muito difícil para mim, né? Esses são sinais. Mas o que eu gostaria também de dizer aqui, pensando numa psicologia preventiva, é que esses sinais começam muito cedo na infância. Então, as crianças têm muita tendência a fazer isso. E essas crianças não dão problema. Elas são perfeitas, elas são boazinhas, elas são maravilhosas. Então, por quê? Porque elas se adaptam, porque elas obedecem, porque elas não batem de frente. Então, os pais acham elas maravilhosas, a escola não vão ter reclamação sobre elas. Mas o nosso olhar precisa ser um olhar de saúde, né? Do quê? De que ela já está fazendo este movimento. Talvez uma criança muito amável, muito dócil, às vezes em ambientes um pouco mais duros, ou às vezes não necessariamente assim, né? Só dela imaginar que se ela vai fazer uma coisa que você não vai gostar, ela não faz, né? Então, elas podem ser identificadas e tratadas desde muito pequenininhas, e isso é totalmente benéfico, porque aí elas não vão crescer assim, né? Se os pais começarem a entender isso, a identificar e já irem trabalhando com ela desde pequenininha, a gente tem muito mais saúde mental. Ana, falta um pouco de tempo para a gente, mas eu gostaria de tocar num assunto, no contexto das redes sociais, como devem se estabelecer essas relações, a imposição de limites, se é que a gente pode falar em limite nas redes sociais. Isso é uma questão muito delicada, né? Bastante. Porque a primeira coisa que deveria acontecer, Ricardo, é uma pergunta nossa de por que a gente está ali e o que a gente quer fazer com isso, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe, a gente está indo no oba-oba e aí pensando principalmente em adolescentes, né? Que estão ali entrando nisso e que acabam fazendo coisas que vão contra os valores deles, que vão contra os princípios, que depois se arrependem. Nós adultos também fazemos isso quando a gente não tem essa reflexão do que eu estou fazendo ali, de qual é o meu propósito, né? Então, entender que muitas coisas dos nossos comportamentos é que são acionados por gatilhos emocionais que às vezes a gente não tem consciência e a gente só vai e faz, mas a gente se arrepende, a gente se sente mal, né? É mais fácil ser agressivo na rede social, né? E não só agressivo, né? Mas assim, preconceituoso, né? Claro, de que é toda uma forma. forma de agressão. Isso, né? Então assim, e aí a gente acaba não tendo uma clareza do nosso posicionamento. Por que a gente está fazendo isso? A principal reflexão deveria ser: o que eu quero ali? Por que eu estou ali, né? E a gente sempre ir comparando se o nosso comportamento está alinhado com aquilo ou não. Isso exige muita consciência, clareza, reflexão e regulação emocional, porque as coisas são automáticas para nós. Se você olhou uma imagem, aquilo ativou um gatilho teu e você não tem essa mínima consciência e regulação emocional, você pode pegar ali e falar o que você quiser, né? Ou repostar e fazer um comentário, enfim, e a gente enfia os pés pelas mãos, né? É tudo muito rápido. E é nesse tempo do estímulo e da resposta que a gente mete os pés pelas mãos muitas vezes. Mas né? O que é muito interessante dentro desse contexto todo é saber que a gente tem formas de regular para melhor o nosso comportamento, e a psicoterapia pode ajudar bastante. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Saúde Algo Mais. Foi muito rápido, né? Uma pena que o tempo se esgotou. Muito bom esse assunto, eu gostei muito. Acho que contribui muito para a saúde emocional de todo mundo. Com certeza. E uma época muito boa para a gente falar desse sobre assunto. Isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, Ana. E obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.